estamos aqui hoje com a prefeita Chica. Nós vamos iniciar falando de um erro histórico. A Defesa Civil de Santa Catarina demorou para autorizar o fechamento das 5 comportas da barragem sul em Ituporanga. Falha grave fez o nível do rio disparar durante temporais, atingiu o setor produtivo em cidades vizinhas e assustou moradores e colocou milhares de vidas em risco. Já vereadores, prefeitos e deputados estaduais que dizem representar a região tentam se esquivar de responsabilidade enquanto jogam a culpa uns nos outros. E adivinha quem pagou pelo preço da lambança e da incompetência? Mais uma vez a população. A minha pergunta é, Salete, como está estruturada a Defesa Civil? Quem ocupa o cargo é capacitado ou está por indicação política? Marcos, a gente tinha até um momento, a gente trocou agora faz pouco tempo, até por sinal, o Eduardo está se capacitando para isso, né? A gente tinha 2 pessoas, tinha até o Cid que trabalha na Secretaria de Obras, ele fez todas as capacitações, porque a Defesa Civil dá as capacitações para essas pessoas, então vai a Florianópolis, muitas vezes é em Rio do Sul. Então, essa pessoa vai se capacitando, porque, assim, não é uma coisa que se constrói, a pessoa faz uma faculdade para isso, né? Então, a pessoa tem que fazer essa capacitação. Então, como eu estava com dificuldade para o Cid conseguir conciliar a Secretaria de Obras, onde ele trabalha com a Defesa Civil, acabou substituindo, né? Ele próprio pediu que substituísse já há um tempo atrás. Então, a gente conseguiu que o Eduardo fizesse isso, porque tem que alimentar o sistema, tem que estar no acesso ao computador, acesso ao celular. E muitas vezes, como o Cid trabalhava na pedreira, trabalhava com maquinário, então ele estava muitas vezes fora de hora, então achou-se melhor dessa forma. Então, foi reestruturado. Então, agora há pouco tempo, ele assumiu esse cargo, né? Então, não é um cargo, vamos dizer assim, né? Ele assumiu, ele também trabalha como na licitação, então é uma pessoa que agrega funções, então porque a Defesa Civil hoje tem que alimentar um sistema, tem que ter essa função, tem que ter essa capacitação. Então, ele está se capacitando para isso, então não é um cargo político, né? Ele está como um cargo comissionado, mas ele não é um cargo político. E se ele não tiver a capacidade para isso, se a gente vê que ele não consegue tocar essa função, ele vai ser trocado também para isso, né? E a gente, assim, o Cid não foi por incompetência, né? Sim. A gente tinha, numa época, era o Oda, já teve outras pessoas que tocaram, a Defesa Civil também não foi no meu tempo, mas o Oda Ferreira, na época que estava na prefeitura, também fez isso, sempre fez muito bem feita, né? Foi alimentado o sistema, então a gente já teve aí, ganhou-se ponte pela Defesa Civil. Sim. Então tem que ser alimentado esse sistema também, principalmente. Mas há um acompanhamento por parte também da prefeita. O acompanhamento também mas tem que ter a capacitação e isso é feito através da Defesa Civil. Sim. Prefeita, obras de pavimentação ali, né, eu me refiro até para especificar da creche até o acesso ao Rio Vilde. A prefeitura foi quem realizou ali o aterro, né, onde do lado de cima, inclusive, há uma lagoa. Com as chuvas, né, a gente acabou verificando que houve um desmoronamento, causando aí um grande estrago naquele ponto. A minha pergunta também, até para que a gente possa falar sobre esse assunto, né, a gente sabe que as fotos, né, começam a circular também. Uhum. A responsabilidade da prefeitura, qual será a medida a ser tomada, vai ser alterado a forma de como foi feito aquele aterro ali para garantir a segurança daquele local? Ontem até, como eu falei, Marcos, antes de a gente estar conversando aqui informalmente, ontem eu falei com o Sandro por telefone, que ele estava, né, correndo os pontos aí da questão de barreiras, né? Sim. A gente falou também sobre essa situação ali, teve um trecho que era responsabilidade da prefeitura, né, que não estava no projeto que precisaria fazer o aterro. Então, a gente acabou assumindo para fazer, porque senão a gente teria que fazer um aditivo para a empresa fazer, que a gente acabou fazendo. Então, o Sandro falou que teve alguma coisa que foi da prefeitura que não teve problema, que não desmoronou, e teve um trecho que foi feito pela empresa que acabou tendo problema. Então, assim, a gente, como é uma consequência, a gente não sabe hoje, até ontem à noite, o engenheiro, que é o David, né, o responsável pelo projeto, ele não ontem à noite ele mandou mensagem que ele mora em Rio do Oeste, então ele está ilhado, ele não tem como vir. Sim. Então, toda essa situação a gente tem que agora analisar o projeto, analisar toda essa situação para ver a responsabilidade da empresa,
a responsabilidade da prefeitura e como vai ser feito para ter esse feedback aí. Até a gente estava analisando, até o Sandro falou, agora o que a gente vai fazer, né? Como vai ser feito? A empresa vai fazer novamente sem custo, né? Porque é uma coisa que veio a chuva, derrubou. E eu disse, né, a gente tem que ter segurança de tudo que vai ser feito, né? Porque vai ser feito, vai passar o asfalto e tal. E tem a rede de água também que estava sendo feita. Então tem tudo isso que veio, muita água e acabou talvez estourando a rede de água ali também. Foi desse lado onde que houve o rompimento? Não, foi o lado onde a prefeitura fez, né? Pelo que o Sandro falou por telefone para mim, foi o lado onde estava sendo feita a rede de água que estava a empresa fazendo. Do lado de baixo. Do lado de baixo, não é onde a gente fez aquela contenção onde tinha a lagoa. Aquela contenção onde a gente fez ali, que o Sandro e a Secretaria de Obras fez, não deu problema. Pelo que ele me passou por telefone, eu não cheguei em loco, né? Porque eu sempre digo que a gente não adianta ficar correndo, né? O prefeito ficar correndo junto com a Secretaria de Obras e atrapalhando o trabalho deles, né? Então a gente tem que deixar eles trabalhar e fazer a parte deles. Então hoje eu vou passar junto com eles para ver o que está acontecendo. E como o engenheiro não veio, mas quando ele vier a gente já consegue analisar e verificar o que a gente pode ser feito. É menos mal que aconteceu agora, né, prefeito? Isso, imagina se tivesse já feito aí toda a parte de pavimentação, né? Aí seria muito pior, né? Mas é que assim, como estava muito aberto, não estava firme ainda, né, Marcos? Então, estava sendo feita a rede de água, então acaba estourando, né? Porque estava, pelo que o Sandro explicou no telefone, então assim, acaba entrando barro, água, então não estava compactado ainda o suficiente, então veio muito volume de água, acabou acontecendo isso. Mas acredito que a empresa, a LZK e mesmo até as pessoas que vêm executar o trabalho e até nosso pessoal, são pessoas capacitadas para deixar um trabalho bem feito, né? Existe uma garantia dentro do próprio projeto, dentro da própria licitação, que a empresa tem que dar essa garantia. Então, a gente não tá trabalhando com pessoas competentes, né? Então, a gente sabe que não seria até... Mais gente já falou isso para mim, né? De que, ainda bem que aconteceu agora. Mas é porque não estava acabado. Né? Porque se tivesse bem compactado, já tivesse acabado o trabalho, não teria acontecido. Né? Então, é por isso que eu acho que estava aberto e acabou acontecendo isso, infelizmente, porque acaba atrapalhando todo... É um custo... Né, que a gente agora tem que analisar onde vai acabar acontecendo isso. Né? Porque a prefeitura ela fez na parte onde que tem ali a lagoa, né? A lagoa, E o que acabou rompendo foi a parte de baixo. A parte de baixo, onde foi executado pela empresa, né? Sim. É importante, prefeito, até a gente destacar, né? Até porque, como eu falei, né? Fotos circulam para tudo quanto é lado e sem ter uma descrição do que realmente aconteceu, né? Com certeza. Eu acho que assim, Marcos, essa situação de que circula foto, que falam, até esses tempos aconteceu essa situação que não foi sinalizado, que não tinha placas de sinalização de obras. Tinha placas. Infelizmente, houve alguma situação de não sei quem foi lá e jogaram as placas no mato, né? Algumas pessoas de que mal intencionados foram lá e jogaram as placas no mato e ficou sem sinalização no final de semana aí, ou sei lá, alguns dias. Então, assim, infelizmente, a gente tenta trabalhar da forma melhor possível, né? A gente não é perfeito, com certeza, mas, assim, as pessoas, elas, antes de postarem, antes de colocarem, eu sempre peço, assim, que venham até a gente, né? Ou até o responsável, tem a Secretaria de Obras, né? Como eu falei antes, da Defesa Civil, quando é um caso desse, vem até a Defesa Civil, vem até na Prefeitura. Tem tantas pessoas que podem chegar na gente até a gente responsável de vários setores para depois chegar e dizer assim, não, tá errado. Né? A gente não é perfeito, a gente não sabe de tudo, essas informações muitas vezes não chegam para a gente, mas a gente tenta resolver quando tem alguma coisa de errado. A gente pode não saber de tudo, né? Mas a gente tenta resolver. Prefeita, o projeto de lei que cria o Programa Municipal de Habitação, como está? Sim, a gente está fazendo, ontem ainda à tarde, né, eu gosto muito de correr atrás das obras e fazer algumas coisas, como ontem à tarde estava essa chuva, a gente nos reuniu, eu, a Márcia e a Solenira, nós estávamos discutindo esse programa de habitação, porque a gente, antes de fazer, Marcos, a gente tem que pensar muito bem,
para não ter problemas lá na frente e depois a gente não ter que correr atrás do prejuízo, né? Então tem que ser muito justo na hora de fazer ele. Então ontem a gente está discutindo, então até semana que vem a gente vai estar com ele pronto. Solenir secretária, Márcia quem? A Márcia Fister, né? Uma pessoa contratada, né? Ela é uma pessoa pós-graduada, doutorada, que está trabalhando para a gente poder fazer uma programação bem certinha e não ter, digamos assim, ser injusto, né? Sim. Então ela fez toda uma pesquisa, ela já está há mais de um ano trabalhando nisso, né? A gente já estava fazendo essa pesquisa de questão de habitação, até mesmo quando saiu aquele plano do governo do estado de habitação, a gente foi atrás disso e a gente já tinha um levantamento de habitações que precisava. Levamos isso para o governo do estado também, junto dessa pesquisa que ela fez. Então a gente está trabalhando nisso já há bastante tempo. Então, e ela está fazendo vários levantamentos e vários estudos de que forma que a gente vai fazer isso para não ter problema de a gente fazer algo injusto, né? Então, se vai ser gratuito, se vai ser e como vai ser, né? Para não ser totalmente gratuito, né? Então, a gente vai pesquisar bem para não ter problema. Mas até semana que vem a gente tem que fazer um projeto de lei, mandar para a Câmara para aprovação. Então, tudo isso a gente vai fazer esses passos para quando esse Finisa vier e tiver aquele percentual de valor aprovado para habitação, a gente já também poder tocar essas obras e fazer certo, né? A prefeita fala do Finisa, ainda não foi liberado? Não, ainda não. Porque quando chegou o final do ano, o Marcos teve que renovar toda a documentação, porque encerra o ano. Eles pedem toda a documentação, porque no final do ano encerra o ano a questão financeira, né? Eles pedem toda a documentação no começo do ano, eles pedem tudo de novo, entendeu? Então, a gente tá a Solenir, o Ivo, todo mundo alimentando o sistema novamente para eles e documentação. Agora, parece que deu todo o encerramento de documentação. A gente foi a Brasília também, encontramos também o pessoal de Trombudo com a mesma situação, que estava em análise também o documento deles, também a mesma situação, que eles não conseguiram ainda liberar. Projeto de implantação da coleta seletiva de lixo, como está? Também estamos tocando isso. Ontem também estava com a Márcia, vai iniciar pelos alunos da Bernardo, então vai ser feita uma reunião com a diretora, com a prefeita e mais algumas pessoas para nós começarmos isso, né, através da escola, para depois nós implantarmos no restante da cidade. Eu estou fazendo aqui as perguntas bem, né, objetiva aqui para dar tempo aqui, né? Processo de contratação de mais um veterinário, como está? Sim, nós estamos preparando, Marcos, aí está a contratação de uma empresa para fazer o concurso, né? Nós vamos fazer um concurso porque foi criado 2 vagas de veterinário. Então, a gente tem ainda o Miguel, que já pediu aposentadoria, mas a gente segurou um pouco aí, pediu que ele ficasse, porque a gente ia ficar sem ninguém. Então, essas vagas estão disponíveis agora, então a gente vai fazer o concurso não só para veterinário, mas nós temos a necessidade de outros cargos também, né? Vai ter de professor, de algumas vacâncias que teve aí de aposentadorias, vai ter de médicos também, a gente vai precisar, né, médico. Vai ter, não lembro de todas as vagas, mas tem também várias. De controle interno, né, de que é uma necessidade, que exigência da promotoria até que a gente teve do setor, que é necessário ser concursado. Então, assim, a gente tem algumas coisas que vai ser feito concurso e vai ser agora meio que de imediato, somente a questão da empresa ser contratada para fazer esse concurso. Lei de incentivo ao cascalho para produtores de leite. Eu falo porteira dentro, até porque foi uma promessa da prefeita em campanha eleitoral. A gente ainda está vendo aí, Marcos, que é um custo que vai ter para a prefeitura, mais um custo criado, né, para dentro da prefeitura. E a gente hoje tem uma dificuldade muito grande de cascalho, né? A gente tem essa dificuldade hoje de pedreira, né? Então a gente tem aí tem pedalado muito atrás de documentação de pedreira, de liberação de pedreira. Então a gente está estudando muito bem para não ter que liberar uma coisa que daqui a pouco a gente vai ter problema no futuro para manter isso, né? Então, assim, porque o produtor tem que ser analisado, o produtor real de leite, né? Vamos dizer, o produtor, e tem aquele que não tem a produção grande, né? Tem a produção menor. Então, como é que vai ser avaliado? Como é que vai ser dado esse cascalho? Como é que vai ser esse incentivo? Vai ser dado ou vai ser só o incentivo, como a gente tem das máquinas, que é um subsídio, né?
Então, Sim. isso tudo tem que ser analisado, porque é um custo a mais para a prefeitura também, né? O prefeito falou de Cascalheira. Como é que foi a avaliação do britador alugado? Muito boa, muito boa. Até a gente tem ali até tem a solicitação da Secretaria de Obras. Novamente, o secretário pediu que a gente alocasse novamente, só que a gente tem que ter explodir a pedreira novamente, né? Para daí poder fazer a alocação do britador para britar a pedra, Sim. né? Então tem esse processo todo, né? Essas pedras britadas já foi tudo? Elas têm ainda tem um pouco lá, que é reserva, né? Mas elas são usadas, a grande maioria, sempre ou é propriedade da prefeitura ou é na estrada geral que a gente usa. Pavimentação trecho Rio Luiz, saindo do papel e iniciando as obras quando? Amanhã. Amanhã será a licitação do asfalto. Ainda é a questão da papelada, né? Tudo papelada, Marcos. É muita papelada, é muita informação, né? Então, amanhã é o trecho, a licitação. Então, que amanhã a gente sabe quem é a empresa que vai ganhar. Após essa licitação, tem 5 dias, né? Se caso alguém tenha alguma coisa para... se precisar, tem alguma coisa de recorrer e tal. E depois vai para o Estado, toda a documentação, né? Alimenta o sistema, daí a Janildo faz essa alimentação no sistema. Daí lá eles vêm, tipo aquela revitalização que foi licitada esses dias. Tá lá no Estado também, todo alimentado o sistema e tal. E ainda não veio nenhuma parcela para a gente poder dar início de obra, entende? Então, assim, tudo isso demanda tempo, né? Sim. E a gente tem que correr contra o tempo, porque... tudo que não vier de dinheiro até junho, né, a primeira parcela, não antes desse tempo, do período eleitoral, nada que não inicie ou que venha a primeira parcela até junho não vem antes do período eleitoral, só vem final do ano. Prefeita, é garantido, vai sair. Pelo menos é o que me prometeram ou falaram, tá publicado, dizem que acontece. Se não acontece agora, acontece lá em novembro. Então, a gente acredita nisso, né, Marcos? Pelo menos o documento está ali para dizendo isso, que é certo, né? Vai ocorrer o Feirão do Trabalho em parceria com a Prefeitura, com a Roden, né? Sim. Eu até verifiquei, eu achei muito interessante, mas a minha dúvida é qual a questão do objetivo do feirão, até porque nós recebemos aqui muitos contatos de pessoas à procura de casas aqui em Salete. Muitas vezes não encontram e acabam não ingressando na empresa, né? Uhum. Por não localizar, às vezes, uma casa e também de acordo, né, com os valores. O que fazer para mudar essa realidade e o que a prefeitura pode fazer também? Quanto à moradia, tu estás falando, Marcos? Isso. A moradia... Porque a minha dúvida é assim, se faz um feirão, mas por qual objetivo? Uhum. Se você, às vezes, não tem casa, você não tem como, às vezes, né, trazer mais pessoas para morarem aqui em Salete para ingressar, trabalhar na Roden. A Roden tem essa... Eu cito um exemplo. Tipo a Roden, né? Que o feirão, vai ser a Roden quem vai fazer, né? Então, assim, eles têm transporte, né? Como eles têm transporte de Rio do Campo, eles têm transporte de várias cidades que trazem também a pessoa. Não quer dizer que a pessoa não possa morar fora e eles continuarem trazendo ela para cá, né? Mas a gente tem essa dificuldade de moradia. Ainda eu estava conversando essa semana, uma pessoa me pediu a questão de que ele quer construir casas para locação, né? A pessoa disse, agora tem a necessidade de casas. Uma época não existia essa necessidade tão grande, né? Então, como a gente tem o censo, 7.600 habitantes, nós temos o censo. Mas nós sabemos que nós não temos essa quantidade de pessoas na cidade. Nós temos muito mais pelo cadastro que nós temos na saúde. E está vindo muito mais pessoas. Né, ontem, ainda conversando com a assistência social... Já passou de 8 mil? Já deve ter passado, além de 8 mil, para frente bem. Então, assim, pelo cadastro que nós temos na saúde, passou de 8 mil. Né? Então, assim, a gente sabe que é além disso. Então, assim, tem pessoas com interesse de construir para locação. Né? Mas, assim, digamos que a gente vai fazer agora esse plano habitacional e as pessoas vão adquirir essas casas. Mas são pessoas em área de riscos, pessoas que moram de aluguel, mães sozinhas, idosos com dificuldades. Então, vamos citar algumas coisas. Então, essas pessoas que moram de aluguel, elas vão sair daquela casa, outros vão alugar. Mas esse que está na área de risco, ele não vai poder... um que vai querer trabalhar, vamos dizer, em alguma empresa, vai substituir aquela casa, vai usar. Né? Então, assim... a moradia, a prefeitura até, uma vez a gente falou em fazer uma parceria público-privado
para construção de casa, mas de que forma vai construir isso, né? Tudo é muito detalhes, né, Marcos? A questão do feirão, objetivo. O objetivo é esse, trazer, porque o que eu lembro, assim, que a gente conversou na fala lá, é que, assim, eles, digamos, na rádio é anunciado, em vários lugares é anunciado, no Face e tal, mas tem pessoas que muitas vezes eles não captam isso, que muitas vezes, assim, eles pedem, eles querem uma vaga de contador, né? E muitas vezes a pessoa, ela não está habilitada para trabalhar na área contábil, mas ela tem vontade, ela tem o desejo de estar trabalhando na empresa, e na entrevista ali no feirão, a pessoa vai ter aquele contato, vai ser uma coisa diferenciada, e ela não vai, não, é a área de contador, eu não vou nem aparecer na Roden, porque a área é para contador. Mas ela é formada, sei lá, ou ela está em 2º grau, chega lá e conversa com o pessoal do RH, ou conversa com as pessoas que estão ali no feirão, e eles percebem nela um diferencial, porque ela vai ter o acesso mais fácil, né? Se anuncia a vaga, daqui a pouco a pessoa não tem aquela habilidade, ela nem vai chegar até lá. Sim. Né? Pelo que eu entendi, o objetivo é ter o contato real com o povo, né? Com as pessoas que têm o interesse no emprego, e daqui a pouco elas não chegam até lá. Sim. Né? Pelo que não eu vão entendi. na empresa. Não vão até na empresa porque a vaga é para tal área e a pessoa não vai até lá, entende? Então, é por isso que eles querem, vamos dizer assim, ter o acesso maior até a população, né? Aparecer mais ou estar mais próximo da população, né? Eu vou até colocar aqui sobre as obras em andamento, pavimentação, neste momento, prefeito, o que tem? Tem na rua Clídio Crema, né? Nós temos aquelas 3 ruas que são Teresa Nils, a Rua Pinheiros, e tem mais uma que agora, de momento, eu não lembro. São 3 ruas aqui no bairro Schreiber, né? Que são as 3 ruas que a gente tem dando andamento. Tem a Pedro Lickman, que é o asfalto, né? Então, a gente tem essas pavimentações que estão dando andamento, e que elas eram para estar, já se não fosse período de chuva, já estariam bem adiantadas, né? Então, a gente quer dar continuidade, aí tem as obras do ginásio, que estão dando continuidade também, e tem a pavimentação do SF3, que a gente tem que fazer toda ela também, que é ao redor do SF3. Vai ser tudo pavimentado? É pavimentado, para poder a gente fazer a inauguração dele e colocar o pessoal para trabalhar também lá. Então, com esse excesso de chuvas que deu anterior, e agora a gente não conseguiu ainda concluir, né? E a falta de mão de obra, né, Marcos, que acaba tendo. Porque daí tem um módulo também que está ocupando essa mão de obra, que é a pavimentação também. E a gente tinha lá no Recanto Feliz, né? Que a gente inaugurou agora, né? Então, a gente no Panela, e também ocupou essa mão de obra, acabamos fazendo essa pavimentação lá, para não ficar várias obras iniciadas e nenhuma acabada. Então, a gente começou a concluir algumas. Então, é isso que a gente tem que concluir essas para poder finalizar, né, e inaugurar essas obras. Como a gente havia comentado, referente à questão do Rio Luiz, né, o mesmo das ruas do centro, né, a mesma questão, ainda está na era da papelada. Da papelada, Ontem ainda a gente teve ali mais algumas documentações que a Janilde pediu, a gente está alimentando o sistema, alimentando papelada, assinando digitalmente, toda hora uma coisa, daí substitui um papel, coloca outro, e aí por diante. Eles pedem, a gente tem que alimentar lá. Prefeita, a gente acompanha as informações, muitas vezes obras, né, como são essas aí, que vai né, mexer, eu até vou falar essa palavra, com o comércio. Por parte da administração, vai haver uma abertura, um diálogo antes, até para o comércio estar ciente do projeto, de como vai ser as obras, de como vai ser essa alteração? A gente vai tentar conversar com todo mundo, Marcos, porque vai mexer. A gente tentou, assim, no projeto, como é um projeto pelo governo do estado, né, a gente tem dificuldade quando é projeto governo federal. Né? Porque, assim, o governo federal tem, se a rua passa ali, tem que arrancar a cerca, tem que arrancar o que tiver. Não tem? A calçada vai passar ali e pronto. E assim, como é governo do estado, a gente tem uma flexibilidade que não tem aquelas exigências da Caixa. Né? Então, a gente ali, no comércio, esse projeto foi feito e foi pago para ser feito esse projeto rápido, porque a gente precisava, senão a gente não conseguia o tempo e não conseguiu o dinheiro, né? Então, foi tanto do Rio Luiz quanto este outro, a gente teve que pagar, o município pagou para poder ter o objetivo do dinheiro ser rápido também.
Então, a gente vai com certeza conversar com o pessoal que vai mexer em calçada, mas não vai ter aquele problema de invadir, né, propriedade, não vai ter porque a gente vai ter essa flexibilidade, mas vai conversar com os comerciantes, sim. Nós estamos recebendo aqui, hoje, na Rádio 105 FM, a prefeita Chica, né? São muitos os assuntos, né, que trazem, né, essas informações tão importantes para a nossa comunidade. Esse outro assunto, são mais dois aqui, né, até para a gente falar sobre as ações referente aí às mães, né? Mas a gente deixa então para o final. É um assunto muito delicado, né? Mas é muito importante até esclarecer a nossa população, né, o que de fato ocorreu. Eu conversei com o médico, o Dr. Diego. Eu perguntei, né, se a saída dele era por salário, ele disse que não. Perguntei se seria algum problema com a equipe de trabalho, também disse que não. E claro, outros assuntos, né? E perguntei se seria problemas com a prefeita. E ele disse, né, categoricamente que não. Sim. A minha pergunta é muito direta. A prefeita decidiu, entre o médico Dr. Diego, ficar com a secretária Neuci? Não tem nada. Marcos, assim, eu fiquei muito triste até por sinal da polêmica, e daí foi bem coincidir o dia quando a gente ia para Brasília, né? Porque assim, criou-se uma polêmica e até o próprio Dr. Diego, acho que não tenha gostado dessa situação toda, porque o Dr. Diego, quando eu fiquei sabendo que ele tem a possibilidade de ele ir embora, né? Chamei ele no meu gabinete, a gente conversou e ele disse, não ir embora de Salete, ele não, embora de Salete não, somente desculpa, sair do isso, desculpa, trabalhar, eu expressei errado, né? Não mais trabalhar no ESF, né? Então eu fiquei sabendo e daí chamei ele para conversar. Aí ele disse, prefeito, eu fiz o concurso, né, federal, até achei que não ia ser chamado já e tal. Então, e como deu certo que era Vitimarsum, então fui chamado e ele estava até meio assustado também, era bem recente, ele falou, né? Então, ele disse, foi bem momentâneo isso. Aí a gente conversou e ele disse, como era anterior à Páscoa, ele disse, eu vou no feriado de Páscoa, junto da minha família, conversar ainda. Eu pedi para ele, né, por favor, repense e tal. Pedi essa questão salário, se era questão salário. Como a gente tem é muito engessado, Marcos, essa questão também salário, ele também conhece toda essa questão de que a lei não permite algumas coisas e tal, todo esse conhecimento ele tem. Ele é uma pessoa muito esclarecida, uma pessoa muito boa, um médico excelente, né? A gente tem aí ótimos profissionais, a gente de Salete está muito bem assessorado, né, na saúde, a gente não pode reclamar sobre isso, né? Então, ele em momento algum, ele não reclamou de dizer assim, eu vou sair por isso, por aquele outro. Realmente, ele disse que é um projeto de vida dele diferenciado, né? Então, foi a fala dele para mim, então eu não tenho que acreditar no que ele falou para mim, né? Perfeito, como eu falei para ti, ninguém né? Mas ele disse para mim que não seria problema com a prefeita, não seria problema com a equipe dele, não seria problema com ninguém, e sim algo que ele projeta para ele, né? Então, eu digo sempre que a gente não pode obrigar ninguém a ficar, e ele também é livre para fazer isso. Então, ele disse, eu vou te dar a resposta após a Páscoa, eu vou te dar a resposta. Então, na segunda-feira à noite, depois da Páscoa ali, a Neuci foi falar com ele, no final de dia, que eu fiquei sabendo que ele não ficaria mais mesmo, que ficaria só até dia 20 de maio, né? Então, infelizmente, eu digo para ti, porque ele é uma pessoa que a gente gosta muito, ele é médico e a gente também procura sempre por ele, né? Ele é amigo particular da gente. Então, eu não tenho... Se a gente falar, eu acho que a cidade inteira vai dizer a mesma coisa, né? Então, a gente não tem... Ele continua também atendendo no hospital, no plantão. Sim, isso, e ele tem o consultório dele também, ele tem... Sim. Toda a gente já está conversando com ele para ver outras possibilidades, então a gente não tem, eu acho que assim, Marcos, se fosse uma coisa totalmente... não, o doutor Diego vai sair de mal com a prefeita, de mal com todo mundo, não, de forma alguma. A possibilidade que a prefeita fala é de conseguir um meio que ele possa atender as pessoas também. Isso, a gente está conversando com ele porque ele próprio tem ele fala que ele não quer deixar na mão as gestantes dele, né? Ele tem essa sensibilidade, né? O doutor Diego tem, porque ele é muito sensível a isso, né? Ele tem os pacientes, ele tem pena de deixar os pacientes dele, né? Então, assim, ele tem essa sensibilidade.
Então, a gente sabe, por isso que eu digo, a gente tem bons profissionais no município, a gente tem ótimos profissionais, não falo, são médicos, ótimos profissionais, como as equipes que a gente tem, né? Eu falo toda a equipe da saúde, desde o que atende lá na secretaria até as pessoas que atendem no geral, nos SFs, né? Sim. Então, a gente pode ver que a gente não tem reclamação na saúde. A gente tem, lógico, uma coisinha ou outra, porque perfeito não tem perfeição, né, Marcos? Mas, assim, no geral, de médico, então, a gente está bem assistido. E como é que vai ficar para substituir o Dr. Sim, Diego? a gente tem essa questão que a gente vai fazer o processo de, de concurso, né, Marcos, que é necessário ter o concurso para isso. Sim. Mas a gente vai fazer, a gente tem um credenciamento aberto, vai fazer a abertura de um credenciamento, já estamos vendo médicos para substituir essa falta do Dr. Diego ali. Já tem contatos? Já temos contatos, sim. Ainda agora de manhã, antes de vir para cá, a Nilce me ligou, que já estava entrando em contato com médicos, né, de conhecimento da gente, para substituir. Então, a gente sabe que não é o Dr. Diego, né, vamos dizer assim, mas também conversamos com ele ali a possibilidade dele atender essas gestantes, que ele próprio tem a preocupação, mas ele também tem que ainda encaixar essa agenda dele, conforme vai ser lá em Vitimarçom, onde ele vai assumir, para daí a gente poder, ele também ajudar a gente nesse outro lado. E a gente gostou muito dessa posição dele, de que ele possa também continuar ajudando aí o município e atender nós também através do município, talvez como PJ, né, como Sim. empresa. Então, ele é uma pessoa que, ele é sensível, é uma pessoa muito boa, um Sim. médico excelente, né? Então, não tem nada de errado, já tem, né? Até porque tem um consultório, né? E ele falou para mim, Chica, não tem nada, eu posso ir em qualquer lugar e falar publicamente que não tem nada de errado, eu não estou saindo por salário, não estou saindo por nada de errado, então... Eu acredito nele porque ele falou para mim, né, Sim. Marcos? Então, não houve briga. Não houve briga. Até porque, assim, acredito que as pessoas têm a liberdade de falar para mim, né? Se quiserem ir lá falar, tem isso de errado, pode ir lá falar. Eu acho que a gente não é fechado, meu gabinete está lá aberto para poder ir conversar, né? Sim. Prefeita, mês das mães, as ações, né, que estão acontecendo ou que irão acontecer? Bom, a gente tem aí o Dia das Mães, né? Por isso que até eu pedi um espaço para ti, Marcos, porque não poderia deixar passar em branco, Dia das Mães, agora uma data tão importante. A gente sabe que agora a gente sempre faz um evento para o Dia das Mães, a gente sempre fazia no sábado que antecede o Dia das Mães. Então, como vem muitas datas aí, muitas comemorações, muitas festas, muitas coisas, então a gente acabou transferindo a comemoração do Dia das Mães, né? A gente sempre tem a parceria com a CDL, com a CIS, com a rádio, né? Com a Câmara de Vereadores. Então, a gente vai fazer no dia 29, né? Então, dentro do mês de maio, para não fugir, que maio, mês das mães, né? Então, a gente vai fazer no dia 29, num domingo, no domingo à tarde, às 2h30 da tarde. Será feito um café muito especial, né? Café com coisas boas aí, muito bem elaborado, né? Vai ter as batidinhas também, que as mães gostam também. E vai ter aí uma atração muito, muito bacana, tá? Então, a gente vai ainda divulgar bem certinho Sim. como vai ser, né? Então, prestem bem atenção aí, se preparem, deixem essa data reservada. Vai ser novamente num domingo, mas vai ser um domingo um pouco mais cedo, porque as mães possam participar. A gente percebeu assim que tem um público de mães que gostam um pouquinho mais cedo, as mães também de interior que gostam de vir. Sim. Então a gente vai disponibilizar ônibus, então vamos fazer uma data ali às 2h30 da tarde, iniciar a recepção, né? E 3 horas, a partir das 3 já serve o café, e depois disso a gente já faz a atração, né? Não vou falar muito, porque senão depois a surpresa não vai ter graça. Somente, né? Para as mães, prefeito? Somente para as mães, Então vai ser, o público vai ser as mães, né? Então no dia 29 que as mães reservem essa data. Vai demorar um pouquinho para comemorar o Dia das Mães, mas vai ser melhor ainda, né? Mas eu acho que é um mês, né? Também. Um mês, porque a gente tem ali, olhou datas de domingo, né? Então dia 15, acho que é um domingo ali, a São Martinho vai fazer o almoço. Então a gente ficou assim meio travado em datas, né? Daí tem dia 14 a Stammtisch, então a gente ficou meio travado, então a gente acabou deixando para esse dia,
né? E também eu tenho algumas agendas aí e acabamos deixando para esse dia, mas com certeza não vai estragar a emoção das mães. Sim. E eu sempre digo que mãe é todo dia, né? Mãe é aquela que batalha, mãe é aquela que está todo dia aí com os seus filhos. E eu sempre digo que mãe é mãe, né? Nunca tem data para deixar de comemorar com as suas mães. Nessa questão a gente fala festiva, né? Mas as ações em prol das mães pela administração é o ano todo, né? É o ano todo. A gente dá muita ênfase às mulheres, né? Às mães. Então, assim, eu acho que as mães têm que ser cada vez mais valorizadas, né? Eu sempre falo muito das mães. A minha mãe é uma pessoa que eu me espelho nela, porque ela é uma pessoa, sempre foi muito divertida, sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, batalhou muito pela família, pelos filhos, né? E hoje ela está numa condição, e na condição que ela está muito bem, eu sempre digo, né? Está muito bem cuidada, muito bem tratada. E eu sigo o exemplo dela. Então, se Deus quis assim, então são 3 anos que ela está da forma que ela está, mas ela é para mim, hoje eu consigo falar dela e dizer que ela é um exemplo para mim, e eu consigo falar muito bem dela porque ela é meu exemplo, é a pessoa que eu amo, é a pessoa que eu quero seguir, e que todos possam dizer das mães, aproveitarem essas mães, né, e aproveitar muito elas, né? Eu vou aproveitar muito a minha ainda, enquanto ela estiver com a gente, né, independente de como ela estiver, aproveitem as suas mães, aproveitem abraçar, beijar, almoçar, né, Marcos? Eu vi que tu estava falando da tua mãe ali, que quase chegou água na casa da tua mãe, então, assim, aproveitem elas, né? Aproveitem, eu acho que perfeição não existe, nem para a mãe também, né? As mães muitas vezes querem que os filhos sejam perfeitos, né? E eu também quero dos meus, muitas vezes, como eu dizia, a mãe é chata, a mãe é isso, né? Mas a gente sempre quer que os filhos da gente sejam os melhores, né? Sempre querem que eles estejam bem, e é isso que as mães desejam. E eu desejo para todas as mães um feliz Dia das Mães, né? Que as mães saletenses especialmente se sintam abraçadas, se sintam beijadas, que a prefeita Chica deseja que Deus abençoe a cada lar, né? E que tenhamos aí um feliz Dia das Mães. Muito obrigado. Com a gente hoje aqui na Rádio 105 FM, a prefeita Chica, e nos registros o jornalista Alexandre Salvador. Mais informações a seguir por aqui.